Olá, meus amigos, vamos de reflexão? Meditando um pouquinho na historicidade da igreja, né? A igreja primitiva, o desenvolvimento da igreja, a gente pode perceber o qual distante nós estamos, o qual distante a igreja atual se encontra, distante dos princípios e dos valores que Cristo tanto desejou implantar na sua igreja, né? Talvez você entendeu a igreja de uma forma errada. Esse é o tema desse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde já aí, deixa o seu like, seu comentário, faça sua inscrição no canal, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ser bênção para você e também para os seus amigos, para aqueles que você tanto ama. Mas é uma reflexão, sabe, pessoal? Se você for ver biblicamente, você vai ver que Jesus ele sempre procurou ativar nas pessoas o seu potencial, né? Ele sempre procurou ativar nas pessoas aquilo que ele tinha de melhor. Ele acreditou naqueles que ninguém acreditava. Se você for ver os 12 escolhidos de Jesus, você vai perceber que muitos são iletrados, são incapazes. Os rabinos da época eles eram bastante criteriosos, né, em relação à escolha daqueles que iriam servir. E você percebe que os 12 ali praticamente eram os improváveis, mas Deus sempre usa os improváveis para confundir os sábios. Mas algo ele marca. Ele sempre, aquele que é marcado por Deus, aquele que tem um chamado como igreja, ele se entrega por completo. Eu percebo que o que faz a diferença na vida da igreja é quando uma pessoa se entrega por completo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos um evangelho muito superficial. Se você for ver a base, se você for ver ali os heróis da fé, se você for ver os desbravadores ali da igreja, você vai ver que houve muito sacrifício. Você vai ver que os discípulos morreram de uma forma muito rude. Eles entregaram, eles fizeram o seu máximo. As pessoas, os desbravadores da fé, né, Inácio para traduzir ali as escrituras, né, para o inglês. E foi tanto sofrimento, foi tanta entrega, que hoje a gente se encontra dentro de templos luxuosos, luxuosos, porém a gente não consegue entregar o nosso melhor para Deus. Porém as pessoas acreditam que servir a Deus fazer uma conferência. Pensa, são conferências, rede de mulheres, rede de jovens, rede de homens, são várias coisas que a igreja hoje tenta trazer como um atrativo para que as pessoas se prendam ao evangelho. E se você perceber o evangelho pleno, você não vê nada disso nas escrituras sagradas, né? Você nunca viu Jesus falando, vamos fazer uma conferência de homens, olha mulheres, eu preciso desses detalhes aqui, sabe? Hoje as mulheres brigam dentro das igrejas por conta de confecções, os homens por conta de cargos dentro da igreja, e nisso nós iremos e estamos vivendo um evangelho bastante superficial. A palavra de Deus diz que o evangelho é cruz, o evangelho é entrega, o evangelho é morte do nosso próprio eu. Muitas pessoas hoje não querem ouvir um sermão que te confronte, um evangelho vivo e pleno, onde, como João Batista esfregava na cara dos seus discípulos, que eles eram raças de víboras, que por dentro eles estão mortos como sepulcro caiados. Uma pregação no deserto sem tanto conforto, mas as pessoas saíam de lá arrependidas e discípulas do evangelho. Eles saíam dali dispostos a entregar a sua vida. Eu não sei aonde esse evangelho raso vai parar, mas o que eu quero trazer à tona com esse vídeo aqui, eu e você, eu quero te propor a viver na profundidade do evangelho. O evangelho é sacrifício, o evangelho é entrega, o evangelho é você renunciar a si mesmo para que possa cumprir o propósito.
A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 7, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, ó, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já incircunciso? Não desfaça da sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada. E o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor e liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aqueles que eram livres, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. É muito forte, porque a palavra de Deus está falando, a circuncisão está falando de uma aliança que os judeus faziam, né? Então eles faziam uma aliança e aqui Jesus vem e quebra todo paradigma. Ele fala, ei, eu não quero saber se você é circunciso, se você é incircunciso, se você é escravo, se você é livre. Eu não quero saber a condição que você chegou. Eu quero saber a condição que você vai estar agora levando a minha palavra. Porque eu paguei um preço de sangue, né? Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homem. E aqui eu quero abordar algo que é muito interessante, porque os heróis da fé, eles eram presos a Cristo Jesus, a palavra do Senhor. Eles não eram presos a homens. No entanto que muitos heróis da fé morreram, né, na cova dos leões, morreram queimados, morreram trucidados, mas eles eram presos a Cristo Jesus. Eles não eram presos à placa de igrejas, não eram presos a homens, a pastor, apóstolo, diácono, eu não sei, né? Porque tem tantos títulos que colocam agora, e a gente vê tantas pessoas dentro da igreja presas a sistemas, presas a placas de igrejas, presas a uma superficialidade. Se você for conversar com muitas pessoas sobre a palavra de Deus, as pessoas nem sabem muitas coisas e profundidade das pérolas da palavra de Deus. Elas vão saber como o seu sistema funciona. Elas vão saber como que a igreja funciona, o que o pastor deseja, qual é a conferência de hoje, de amanhã, qual é a virada, o que nós iremos. Ei, Deus está tentando trazer a igreja para o seu sistema original, para o propósito original. E o propósito original de Gênesis a Apocalipse é que o homem se volte para Jesus, que o homem se renda para Deus novamente, que o arrependimento entra dentro dos nossos corações e a partir daí, a partir deste momento, mesmo que você seja escravo, quantas pessoas, queridos, nós fazemos evangelismo nas ruas, nos presídios, às vezes a gente vê mais sinceridade dentro dos presídios, nas ruas, do que dentro dos templos. O que Deus está querendo dizer com essa palavra é que não importa se você é escravo, se você é livre, não importa se você já tem uma aliança ou se você tem aliança, o que Deus quer é que nós possamos ser presos a Ele, ao chamado, à palavra, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente possa cumprir um lindo propósito. Se você deseja viver novidade de vida, talvez você está aí prospectando, né? 2025 será um ano da mudança, um ano de renovação, eu quero muitas coisas boas para a minha vida. Se você quer renovo, eu convido a você se prender ao Evangelho, a você se prender à igreja primitiva, a se prender aos oráculos da fé, aquilo que nos transforma, porque é isso que vai fazer a diferença. Nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno, porque se você for preso a homens, você também vai cair, porque muitas pessoas que estão presas a homens acabam caindo. Agora, se você é preso em Cristo Jesus,
ao qual você foi chamado por Ele para cumprir um lindo chamado, você nunca vai ficar no meio do caminho. Amém? Deus abençoe, que a gente possa viver aí a plenitude como igreja, que essa palavra fique aí no seu coração e que a gente possa cumprir o ID de uma forma excelente. Para nós estarmos aqui hoje com essa palavra nas nossas mãos, muitos derramaram gotas de sangue, muitos derramaram sacrifício para que a gente possa ter a gloriosa graça. Então eu preciso fazer parte de tudo isso. E você também. Você está disposto a levar a cruz, a negar a si mesmo? É o convite do Evangelho. Deus abençoe.